E aí, pessoal, tranquilo, família? Como é que vocês estão? Tô acabando de pôr aqui no ar uma matéria de um blog do nosso site. Se quiser conferir o nosso trabalho no site, tá? Dá uma olhadinha aqui no que a gente está formatando. Inclusive tem curso gratuito. Como vocês são uma cambada que adora os cursos gratuitos, está lá para você ter acesso lá tranquilamente aos nossos formatos, tá bom? É... Estou preparando aqui o trabalho de hoje. Eu já queria iniciar aí conversando com vocês, trocando uma ideia. Hoje eu estou largando pedaço, mais um pedaço do conteúdo aí do nosso guia definitivo da autoproteção. Tá bom, galera? E aí, como é que tá vocês? De onde é que vocês estão falando? De onde vocês estão me vendo? Você que está no YouTube, você que está no Telegram e você que está aqui acompanhando nas redes sociais de forma geral. Eu não sei se o som tá bom para você, se o barulho do ar-condicionado vai atrapalhar muito ou não, mas de qualquer maneira a gente vê depois que merda que ia acontecer. Deixa eu aqui atualizar. E aí, pessoal, como é que estão aí na sua cidade? Como estão as coisas? Como está a política na sua cidade? Tá vendo? Hoje a gente tem aquele pensamento, né? Ah, mas eu não gosto de política. Hoje você está vendo a necessidade que há de você pelo menos tentar entender o pensamento de um lado, de outro, o que é bom, o que não é, e está como vocês estão vendo aí. Não está nada legal. A gente está vendo que os dias estão cada vez aparecendo coisas aí absurdas, mas nada disso, ou digamos, ninguém pode ter-se como inocente. Todo mundo sabia que tudo isso ia acontecer, mas eu não estou aqui hoje para falar de política, ok? Não vou falar de política, não vou. Eu quero hoje estar conversando com vocês de boa. Hoje é domingo, né, galera? Domingo, tá? Domingo, e como eu sempre preparo para vocês o conteúdo de domingo aí sobre autoproteção, que é o nosso trabalho aqui, nosso dever, estar sempre formando aí os irmãos aí, tentando levar um pouco de consciência, um pouco de pensamento para essa diversidade da vida que está acontecendo aí. Mas de qualquer maneira, a gente está aqui para somar. Você já colocou aí de onde é que você vem? Sua cidade, da onde tu é? Você já colocou aí como está a sua cidade? Tem dado bastante temporais aí, né? Bastante temporais nas cidades. As pessoas estão reclamando bastante. Oi, Tânia, beleza? Tudo bem? Oi, Marcos. Tá aí como sempre, né, meu camarada? Poxa, cara, não deixa de ir lá. Não deixa você de dar like. Não deixa você de curtir o nosso trabalho. Está aí sempre presente, né? Ajudando a gente aí. Sabe que o YouTube tem cancelado muito os nossos alcances e aquela mesma ideia de sempre. Você que puder compartilhar aí, tá trocando aí com a gente aí essas informações, é super válido. A gente está conversando, entendeu? Tô montando esse blog aqui, galera. Aí eu resolvi, liguei a câmera logo, tá? Para vocês verem aqui mais ou menos o processo. Já tô liberando o blog aqui pra gente cair no nosso assunto aí de hoje. Tudo bem, tudo tranquilo. Pois bem, pessoal, problemas relacionados à segurança, problema relacionado ao nosso dia a dia, não é um problema somente de Brasil, claro, evidente, você sabe disso. Em todo lugar do mundo se tem problemas, se tem coisas para serem consertadas, né, na política, na sociedade. O problema todo é que a gente sabe aprofundadamente que a sociedade não tem mais conserto, né? Não tem como se consertar essas coisas como estão nos dias de hoje.
Aquele que disser que conserta, que tem jeito, aquele que disser isso, ele está completamente errado, porque não existe uma política que venha melhorar tudo isso que a gente está vendo aí. É porque existe todo um segmento, como eu posso dizer, existe todo um segmento de uma ideia, de uma agenda formatada. Então é muito difícil você realmente entender o final da história como vai ser. Mas a gente não está aqui para se preocupar com o final da história dos outros, porque como a gente fala sempre, né, cara, a salvação, a busca do conhecimento, ela é individual. Tá tudo aí para nós, certo? As informações estão aí. As técnicas de identificação de pessoas indesejáveis, como você identificar a síndrome da manipulação, como você identificar o false flag, como você entender como essas coisas estão acontecendo, tá tudo aí. Não tem nada aí que seja segredo para ninguém. Agora, cabe também muito do indivíduo, né, de querer realmente uma mudança. Em um mundo em constante evolução, a autoproteção tornou-se assim uma habilidade essencial para crianças, adolescentes, pessoas também que eu posso considerar vulneráveis, né? Enquanto é natural que um país que é responsável, né, que deseja ser responsável, né, ele tenha assim o desejo também de garantir a segurança de seus entes queridos, né, dos seus patriotas, mas a gente também não pode contar com isso. Vocês podem ver que eu estou colocando aqui argumentos que, por mais que você queira, por mais que você seja uma pessoa do bem, você não vai ter 100% de certeza de nada, né? Nesse contexto é crucial a gente capacitar os jovens, é o que eu faço no Chile, tá? É o que eu faço no Chile, é o que eu proponho para o Chile, é o que eu propus durante muitos anos no Brasil também, mas infelizmente as condições no Brasil não são muito favoráveis quando você tem muitas pessoas que fazem um trabalho maneiro, tem muitas pessoas que conseguem fazer um trabalho social bom, mas sem ajuda de governo, sem um dinheiro por fora, sem uma tramitação de governo, fica muito difícil você fazer um trabalho efetivo e que seja honesto, né? E nesse modo, a situação de perigo ela vai aumentando cada vez mais, porque o problema está na condução da mente das pessoas, né? Como essa mente se encontra, né? E muitos, quando eu estou usando agora esse termo de autoproteção, as pessoas perguntam, pô, Alexandre, por que está usando muito esse termo de autoproteção agora? Por que não usa mais combate com facas, táticas defensivas? Não, não é que eu não use mais. Eu uso sim, e como eu uso, mas só que em meios mais específicos, meios mais reservados. Por exemplo, no nosso site, você vai ver aí que eu tenho uma parte lá que é Guia Definitivo da Defesa Pessoal. Cara, naquele grupo ali a gente fala de tudo, tá? Naquele programa específico a gente fala de tudo relacionado à autodefesa. Eu começo desde mão nua, proteção de arma branca, retenção contra retenção, e a gente vai até chegar na autoproteção, digamos, na proteção, até proteção de autoridade, pra você ter ideia. Porque o estudo, eu venho desde ter a idade, né? Eu venho aqui desde o começo, tudo que a pessoa precisa conhecer inicialmente, e vou melhorando, aprimorando, passando mais informações, e aí o grupo tá lá. E quem se inscreveu a primeira vez está lá, e ainda tem o privilégio de fazer parte dessa nossa força-tarefa, né? Que é essa ideia. É você estar dentro de um grupo onde a gente possa estar estudando, né? Sempre se remanejando ali e adquirindo algumas informações. Pois esse vídeo aqui, basicamente, eu estou aprontando ele uma semana antes de ir definitivamente para o Chile, e lá eu vou estar fazendo totalmente o meu trabalho que já está sendo feito lá há muitos anos, tá? E eu não tenho, infelizmente, as condições aqui no Brasil não me deixa com a alternativa de permanecer aqui no Brasil. Então, basicamente, esse é o meu último vídeo, né? Se eu for dispensar ou liberar esse vídeo na internet, vou estar liberando ele por parte, não completamente, mas você que está aqui nesse grupo, você que está aqui me acompanhando, você tem o privilégio de ver esse vídeo por inteiro. Quem sabe até às vezes sem corte mesmo.
Errou, vai embora, a gente segue em frente, não tem problema nenhum, tá? Mas eu tenho o costume de colocar o vídeo por inteiro, geralmente quando é no nosso grupo fechado. Aí você tem a chance de não perder nenhum detalhe. Na internet, vocês sabem, no YouTube, por exemplo, pior ainda, né? Tudo que se faz, ainda mais porque eu apoiei o Bolsonaro durante muitos, apoio o Bolsonaro até hoje, né? Sou considerado uma pessoa conservadora, por assim dizer, se for levar por esse caminho, por esse pensamento. E durante muito tempo, eu estou explicando isso, tá, gente, para vocês entenderem porque eu não estou postando coisas mais aprofundadas na internet. Quando vocês vão ver, geralmente são remakes que eu jogo lá no YouTube. Então o meu canal perdeu muitos seguidores. Meu canal já estava em quase 250, 260 mil seguidores. E de repente, bum! No período da pandemia, no período da política, né? Desses anos políticos aí, fui me envolver dando algumas opiniões sobre o governo e a gente acaba colhendo o que planta e tá aí. Então, mas eu não faço questão por isso, porque na verdade eu não faço questão de convencer ninguém a nada. Ouve aquele que quer ouvir, tá? As informações todas estão por aí. Tá? Se você colocar meu nome no Google aí na internet, você vai ver vários blogs, vários locais onde eu falo sempre a mesma coisa, eu sempre passo as informações inerentes para quem queira aprender, tá bom? E por isso que eu estou falando que dentro do nosso grupo, dentro da nossa área aqui, a gente tenta aqui ser o mais claro e específico possível para que todos tenham e possam ter a mesma informação. Eu não sei se o áudio tá bom aí para vocês, eu não tenho uma câmera melhor, tá ligada aí diretamente no meu celular, por isso que vai ficar de vez em quando dando essa apagão aí, apaga e acende. Eu acho que eu não sei botar isso sem esse detector aí de luz, mas tá aí. Tá? Como esse também é o último vídeo feito aqui nesse cenário, eu vou deixar assim mesmo para vocês, tá? Como uma recordação das nossas tretas vividas aqui no nosso meio. Pois bem, galera, o que é autoproteção? Porque eu tenho estimado muito por esse termo autoproteção. Autoproteção nada mais nada é que apenas um conjunto, né, de regras e é uma habilidade específica, né, uma habilidade de se capacitar e o indivíduo ele pode buscar isso de diversas formas. Ele pode reconhecer ameaças, ele pode estar visualizando as ameaças e potenciais, ele pode aí conseguir observar as coisas ao seu redor, né? Ele pode se tornar uma pessoa mais proativa para garantir aí a sua segurança. Para crianças e adolescentes, essa prática posso dizer aí que envolve muito, né, o desenvolvimento de uma consciência situacional que resguarda, de certo modo, né, e aguça a visão dos adolescentes. Porque, e eu estou falando isso para vocês, porque eu quero que vocês entendam, justamente porque eu resolvi me preocupar e me importar muito por essa capacitação dos jovens, de adolescentes, de mulheres e pessoas mais vulneráveis, né, em situações críticas. Por que eu resolvi passar isso? Qual foi a minha ideia a priori? Porque, gente, somente aquele que já trabalhou com resgate internacional, somente aquele que já trabalhou com proteção pessoal internacional, só pessoas que conheciam outros ares a não ser o Brasil, somente aquele que conhece muito mais além do que o seu quintal, somente aquele que andou pelo mundo ou anda em várias instituições e vê a diferença do preparo de um, a importância do preparo de outro. Só de pessoas que viveram coisas que eu vivi na prática é que vai entender por que eu sempre apelei, busquei, sempre falei sobre autoconsciência, autoproteção, espiritualidade. Sempre falei porque, primeiro, que é o que construiu minha vida, né? Eu e vocês, eu já me apresentei algumas vezes aqui. Vocês sabem que eu sou psicoterapeuta, sou terapeuta holístico, né? Sou perito forense em algumas áreas, né? Mas eu nunca levei o título assim de, eu sou faixa preta disso, mestre daquilo. Não, sou apenas um instrutor de táticas defensivas, né? Ou estratégias defensivas, geralmente é assim como eu me apresento. Eu não gosto muito, se eu for falar aqui todos os títulos, todos diplomas, todos os honoris causas que eu tenho aqui, vou passar aqui meia hora somente falando disso e por que eu recebi e por que eu tenho essas certificações, esses reconhecimentos, esses diplomas. Por quê? Por quê? Esses reconhecimentos da ONU e tal. Por que isso? Por causa do meu trabalho. Como eu estou falando para vocês, somente quem viveu essas coisas entende por que determinadas mudanças são obrigatórias. Quando eu parto muito para o lado da América Latina, eu não posso utilizar de forma alguma, né, o termo defesa pessoal.
Você não pode utilizar o nome de defesa pessoal aleatoriamente na América Latina. Existe todo um contexto, toda uma problemática política, regional, de você falar sobre treinamento de pessoas, tá bom? Então, as pessoas que me representam, as pessoas que fazem todas as ligações com associações, com grupos, com política, de certo modo, né? Com a parte de liberação, de autoridade e tal. Então essas pessoas me indicaram, né, me direcionaram, disseram, Alexandre, não uso o termo, porque seus vídeos da internet, quando as pessoas vão procurar, vê muito combate com faca, tate carecutilho e esse tipo de coisa. Então, eles não gostam, tá? Isso... Eles não gostam quando pessoas se preparam para a verdadeira agressão, porque tem a ideia de que isso vai incentivar que outras pessoas façam. Por exemplo, tivemos agora há pouco aí, somente essa semana, uns 4 ou 5 casos de pessoas sendo, eu não sei, esse pedacinho eu não vou botar no YouTube, então eu posso falar, pessoas sendo esfaqueadas, certo? Pessoas tanto em casa, na parte doméstica, tanto teve agora um guerreiro aí, um segurança no supermercado, que ao abordar o indivíduo que estava roubando lá, furtando, né? Alguma coisa, eu acho que era chocolate, alguma coisa assim, ele abordou, fez a pessoa devolver, e a pessoa se enfureceu e voltou para matar ele com a faca, velho, e deu a facada no cara, no trabalhador. Entende por que isso, gente? Aí você começa a entender por causa da mudança, tá? As leis, hoje no Brasil, de certo modo, tá muito desequilibrada, por assim dizer. Eu tenho até que ter o maior cuidado ao falar isso, porque qualquer termo que você use, que eles acham que você está denegrindo, até a palavra denegrir não é proibida. Até a palavra denegrir parece, ai meu Deus, é muito complicado, né? Você viver num país onde tudo é um mimizento, enfim. A lei não está muito confiável, por assim dizer, porque está tudo dominado, né? E isso já era previsto, a gente já sabia disso, né? Então, por esse fato de tudo estar dominado e desta forma, fica muito difícil a gente pegar e ter um trabalho efetivo com determinadas coisas. Quando você vê policiais desistindo da sua farda, pessoas que são mais da família, pessoas mais religiosas sendo caçadas porque falam de Deus, porque falam a verdade bíblica, que para eles não é mais uma verdade, mas tudo isso eu já falei aqui, eu já comentei aqui, nós já conversamos sobre isso, que tudo isso faz parte de uma pauta, não somente eu, mas muitas pessoas já falam isso, eu fico alertando mais o potencial da esquerda, o potencial do comunismo de cegar as pessoas, dando para eles o pão e circo, isso é muito notório. Então a pessoa fica mais focada em coisas, em prazeres momentâneos, né? Prazeres que vão ser ali momentâneos para eles, que vão fornecer para eles um determinado prazer momentâneo, né? Aquela adrenalina momentânea, aquele trabalho que eles têm ali de fazer eventos, festas. Por que você acha? Por que você acha que tanto foi liberado evento, milhões e milhões e milhões para essas pessoas criarem eventos, para poder o quê? Disfarçar, gente, disfarçar e iludir aquele bobo, aquele otário mesmo, né? Aquele gado que vive achando que o mundo é uma maravilha e está tudo muito bem. Mas é claro que tem uma parcela de pessoas que já acordaram e sabem que não está nada bem, né? Tem uma parcela dessas pessoas que estão mais ou menos entendendo, só que há um problema, né, gente? Porque aprenderam depois que colocaram o ladrão dentro de casa. É aquela velha história dos 3 porquinhos, né? Se você abrir a porta para um, os outros vão vir, velho. Os outros vão vir. Então, cada um que lamba a sua caceta, como dizem, né? Desculpa aí a expressão para as mulheres estiverem presentes. Mas é a verdade. Porra, se você tá construindo sua vida, buscando conhecimento, buscando entendimento, tá sem se preocupando no seu trabalho, se especializar, e o filho da puta que trabalha contigo tá esperando apenas o pagamento no final do mês, o cara que trabalha com você só se preocupa apenas com o pagamento, só se preocupa apenas em fazer o dele, o A, I, O, U e acabou, não se preocupa em se especializar, só se preocupa com a sua carteira assinada para chegar no final das contas, quando ele estiver cansado e achando que já tem tempo demais na carteira para pegar o seguro-desemprego, fuder o teu trabalho, fuder o plantão, fuder todo mundo, e é isso que acontece. A gente está rodeado de um monte de gente que está preocupado, isso se falando de trabalho, né? A gente está rodeado de pessoas que estão preocupadas apenas quando for mandado embora e receber os seus direitos,
Sabe por quê? Esse direito dado pelo governo, que para muita gente pode ser uma maravilha do mundo, mas muitas das vezes seria muito melhor que você não tivesse isso, mas tivesse sua liberdade de trabalhar, buscar renovação, estudar. Seria muito melhor. Ou não? Tem pessoas que saem do seu país, como o Brasil, que aparentemente é uma mãe, né? Aparentemente é uma mãe, mas é uma mãe madrasta. Sai do seu país para ir para os Estados Unidos. Por quê? Porque as pessoas enriquecem nos Estados Unidos, que os Estados Unidos não tem carteira assinada, não tem nada. Por que eles vão para lá para trabalhar, se esforçar e tal, e vivem bem? Por quê? Então há um problema, não há? Há um problema, mas infelizmente as pessoas não gostam de pensar nisso. Elas preferem ter um Bolsa Família, preferem ter uma renda que seja, que dê para ele comprar qualquer coisa para ele no final de semana. Final de semana ter aquele pagode, a festinha. Gente, tem muito mais pessoas idiotadas, tem muito mais pessoas pensando no seu dia a dia, de qualquer maneira, de qualquer forma, apenas de comer, dormir, procriar, do que pessoas realmente preocupadas. Você sabe o que é Bitcoin? Procura um livro chamado Red Pill, né? O livro Red Pill aí, do nosso camarada aí, Amoedo, você vai ver aí, o 38, né? O pessoal chama muito ele de 38. Então, tipo assim, eu gosto muito dele. Ele fala muitas verdades e seria bom você procurar entender, procurar saber sobre isso também. Sobre o que pode acontecer provavelmente com a nossa moeda, com a nossa soberania. Mas, infelizmente, a população vive num sonho, vive num adormecimento, mas isso provocado pela demência da comunicação. É muito mais fácil manter pessoas idiotadas, dementes, vivendo um sonho demente da vida, né, adormecidos na demência, do que pessoas proativas que buscam o seu direito de forma a trabalhar, respeite o seu patrão, ajude o seu patrão a evoluir, evolua também. Aí você pode perguntar, pô, Dacha, você está falando isso porque você também já foi patrão ou é patrão. Não, cara, mas antes de ser patrão, eu fui trabalhador. Antes de ser patrão, antes de ter minha empresa, antes mesmo de tudo isso, eu trabalhei e trabalhava com vontade. E quando eu saí da empresa, mesmo com todas as coisas, alegações que eu poderia ter, eu falei, não, me dá apenas o que é necessário, eu vou correr atrás da minha vida. E é assim que se age nesse mundo, porque a gente não tem nada. Você não tem nada, você acha idiotadamente que tem alguma coisa, mas você não tem nada. Se você não tiver a sua honra, se você não tiver dentro do seu conhecimento uma busca para quando não acabar, para quando acabar as coisas, para quando as merdas realmente acontecerem, se você não tiver isso, cara, fica muito difícil você ter esse entendimento. Nem sempre é possível aí para os adultos, né, entenderem isso, esse fato, porque estão já com tanta preocupação, com tanta ilusão, com tantas distrações na sua vida. Isso mesmo, gente. A maioria das pessoas estão com muitas distrações no seu dia a dia. E por isso eles não conseguem aí estar aí, de certo modo, 24 horas por dia, né? Atento aí, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 7 horas por semana. Não, 24 horas por semana, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Você não consegue ficar atento ao que os jovens estão assistindo. Você não consegue ficar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Com certeza você deve conhecer, ou você mesmo deve estar aí atento ao que está acontecendo no Big Brother. Porque para você parece interessante olhar a vida de uma janela falsa. Essa ideia da janela é essencial e eu tenho isso no meu treinamento. Eu falo muito sobre a janela, sobre como observar as coisas e aprender com aquilo. O problema é que você, de vez de usar a janela do mundo para aprender, você usa a janela do mundo para se distrair. Esse é o grande problema. E, consequentemente, é imperativo você entender que crianças e adolescentes estejam equipados, né, de certo modo, né, com ferramentas que eu considero aí necessárias para aí cuidarem de si. Eu digo muito sobre autoproteção, porque não apenas de um certo modo fornecer habilidades físicas, mas também promover aí uma certa inteligência. Essa inteligência que pode somar muito na sua vida emocional, permitindo aí, de certo modo, que o jovem identifique aí ameaças emocionais e sociais. Mas a partir do momento que você tem pessoas cegas, a partir do momento que você tem pessoas iludidas, pessoas simplesmente comendo, dormindo e procriando, vai ficar muito difícil você realmente entender. Então você pode observar que estamos num verdadeiro The Walking Dead, né, onde a maioria dos zumbis são pessoas que vivem aí atreladas na internet. Você, por exemplo, que está aí, você que está se preocupando em querer saber mais sobre um determinado tema, sobre uma determinada situação que está acontecendo no mundo, cara, você está de parabéns.
Observe que não tem muitas pessoas como você, mas esse é o problema. Quantas pessoas na história dos Três Porquinhos estão realmente preocupadas em se prevenir? Quantas pessoas na história do Três Porquinhos estão preocupadas ali em querer guardar, observar, se preparar para uma adversidade? E o pior de todas as coisas, gente, que pode acontecer é que quando há um caos generalizado, quando há uma situação de crise espontaneamente acontecendo, seja no mundo ou em determinados setores, determinadas coisas tendem a aumentar. Criminalidade, roubo, você pode ver. Por que você acha que no Brasil, vou falar do Brasil para não falar dos outros países, porque cada um tem uma política diferente e cada um foi implantado uma ideologia e um sistema de controle de pessoas diferente, mas tudo segue o meu padrão, levando tudo para o meu funil. Mas no Brasil, você pode observar que de uns anos para cá, o que aconteceu? De uns anos para cá, como é que a violência tem evoluído? O que aconteceu com a violência? Porque tem tantas pessoas mais se tornando mais vulneráveis. Um bandido pula sua casa, pula o muro da sua casa, fica presa no muro lá por causa daqueles espinhos, aqueles espelhos que o pessoal bota em cima do muro, mas o cara pula ali, cai, se fere. O cara vai preso, chama a polícia, né? O dono da casa chama a polícia, e o dono da casa que é processado porque o bandido que pulou o muro se cortou. O bandido, ele pega, fugindo da polícia, a polícia com arma na mão, não atira nele, porque a polícia desconfiou que ele estava armado. A polícia chega perto, querendo fazer a rendição, e o bandido saca a arma, não porque foi mais rápido que a polícia, porque tem tanta coisa limitando a ação da polícia. Tudo isso é compreensível, tudo isso tem um motivo, um porquê, uma causa. Limitando tanto, a lei limita tanto a ação da polícia, o cara tá vendo que o cara tá armado, tá vendo que ele pode falar, eu só não posso atirar nas costas dele, eu tenho que esperar, eu tenho que fazer toda uma tramitação na abordagem, na imobilização, você que é policial, você que é da área da segurança, sabe muito bem do que eu tô falando. Aí você pega, é surpreendido, porque o bandido ele tem quase toda a certeza que você não vai atirar nele, ele pega e dá um tiro na sua cara. Você morre, ou digamos, o policial morre, o dono de casa morre, o pai de família morre, e o bandido é acariciado pela justiça. E o juiz que acaricia esse criminoso, de certo modo, vocês têm que procurar aí saber essa situação para poder entender porque eu estou falando sobre acariciar o criminoso. No final, esse juiz é nomeado como cidadão. É um título de cidadão, alguma coisa assim, mas recebeu um título pela sua ação de humanidade. É claro, evidente, eu tenho a minha formação também em direitos humanos, inclusive eu faço muitas palestras fora do Brasil relacionadas aos direitos humanos, mas tem situação, a lei não está mais assim, por assim dizer, honesta de caso. E aquela ideia da lei cega, isso está sendo, não de forma mais figurativa, está sendo muito clara. A lei, ultimamente, está muito cega e essa cegueira só está prejudicando o cidadão de bem. No entanto, a gente vê aí que a gente precisa ter uma conversa aberta, estabelecer um diálogo aberto com crianças, com adolescentes, pessoas vulneráveis, encorajar. E esse é o meu objetivo quando eu vou para fora do país, quando eu faço o meu trabalho de guia definitivo de autoproteção. Esse é um livro que eu estou escrevendo, então por isso eu estou lançando esse projeto, né? Pois a ideia de autoproteção, quando eu boto autoproteção, é justamente pensando nisso, em favorecer as pessoas que estão sendo, de certo modo, as mais vulneráveis. Porque as pessoas, essa lei, ou as leis da atualidade, ela não tem prejudicado o bandido, né? À toa, né? Que bateram muitas palmas, ficaram muito felizes quando entrou o novo governo. A partir do momento que você tem uma política de esquerda, por assim dizer, né? Eu vou utilizar esse termo, né? De esquerda. A partir do momento que você tem uma política de esquerda, comunista, claramente comunista, que tem uma raiz histórica degradante, a partir do momento que o governo começa a utilizar-se muito desse tipo de política, os criminosos se exaltam, se encorajam a fazer o pior. Porque eles sabem que quando chega lá na corte, lá no dia do seu julgamento,
lá no dia lá do seu habeas corpus, ou simplesmente audiência de custódia, se for o caso, ele sabe que é só ele ficar quietinho, reclamar, tá muito gelado aqui, eu tô com sede, meu Deus do céu, aconteceu isso comigo. O juiz será capaz de tirar seu próprio casaco e dar pro criminoso? E calma aí, você tá com frio, né, meu querido? Vamos resolver isso. E eu pergunto para você, o quanto de revolta isso pode trazer para o povo de fato? O quanto de revolta isso pode ser danoso para determinada consciência humana? E esse foi um dos motivos que me levou a sair e a empregar uma política de trabalho fora do Brasil. Não que em outro país, como o Chile, por exemplo, onde eu estou estabelecido, não porque lá seja diferente as políticas para os criminosos, não. Em todo lugar, eu poderia dizer que o mundo inteiro já está se tornando comuna. O mundo inteiro está pendendo para isso, porque há uma falsa ideia de que tem que ter realmente a agenda ser publicada, né? Existe realmente o desejo de uma política universal. Então, vai tudo convergir para esse lado. Isso vai acontecer mesmo. Mas o problema de eu me estabelecer por lá é porque muitas das vezes você sente vergonha. Você sente vergonha de viver em um país onde ser patriota, onde querer as coisas, querer ser um empresário, querer as coisas para que as coisas se evoluam mais a nível intelectual, você não consegue isso. Então, já que você está vendo esse meu vídeo aí, tá? Todos os meus trabalhos daqui para frente vai ser voltado mais para a autoproteção, para o indivíduo que se preocupa em se preparar física e mentalmente. E você sabe que informação, inteligência, sabedoria são coisas que você pode adquirir lendo, estudando, tendo informação. O problema real é que a distração do mundo está tão grande que as pessoas não estão conseguindo mais raciocinar de forma efetiva. Pouquíssimas são as pessoas. Entre lobos, ovelhas e cão-pastores, eu prefiro ser o cão-pastor, estar observando de perto as ovelhas e mais ainda atento aos lobos. Nós estamos chegando em um tempo onde você vai ter que decidir se você vai querer ser uma ovelha ou digamos, continuar sendo ovelha, um cão-pastor ou um lobo. Para ser um lobo não é muito difícil, basta você jogar o jogo, viver a vida, como diz Aleister Crowley, fazer o que quer tudo da lei, tá tudo aí para nós. Então, você que sabe. E se você se aprofundar, você vai ver que tudo isso está agendado, tudo isso está dentro de um padrão ocultista que está levando somente a humanidade à sua própria destruição, à sua própria maldição. Eu ouço muitas pessoas dizerem assim, poxa, mestre, se Deus existe, por que ele deixa essas coisas acontecerem? Ué, porque você tem liberdade de agir, de pensar, você tem liberdade de tomar suas decisões ou não? E se você tem liberdade de tomar suas decisões, você casa com uma puta porque quer, desculpa a expressão. Você despreza um trabalhador honesto e dá valorização a um bandido porque quer. Desde o começo da história humana, a gente sempre viu que o povo prefere Barrabás. Você entende que aquele julgamento de Jesus, quem é da igreja, quem busca pelo menos um pouco de conhecimento, isso nem é muito conhecimento, né, porque está tão intrínseco na humanidade. Você sabe que aquilo ali foi uma ação política, sim ou não? Você sabe que escolha, elegir, eleição, vocês preferem quem? O Messias, o dito Messias ou o Barrabás?
Isso está tão claro que voltamos à estaca zero, que sempre foi assim. O povo, a grande maioria, a massa da coisa, ele sempre escolhe o lado ruim da coisa. Porque a massa, ela é mais do tipo assim, eu quero comer, dormir e procriar, o resto que se lasque. E é assim. Eu aposto que você, dentro da sua casa, você deve perceber isso. Que tem pessoas que não estão nem aí com a busca do conhecimento, em adquirir um conhecimento diferente, pelo menos. O ruim é que toda vez que a gente se envolve com isso, toda vez que a gente tenta ensinar pessoas, comunicar pessoas sobre ações, sobre o que é, o que não é, você sempre acaba criando mais desanimidade, mais desânimo, né, inimizade das pessoas do que propriamente dito compreensão do porquê você está pensando daquele jeito. Porque a pessoa não se dá o luxo ou o trabalho de pesquisar igual você. Mas tudo bem, é sabido que a busca é individual, ok? E a gente vai sempre procurar, como eu digo, manter sempre uma conversa aberta, estabelecer aí um diálogo aberto com crianças, adolescentes, pessoas vulneráveis, encorajar ela, esse é o meu desejo, né, de encorajar essas pessoas a compartilhar aí suas preocupações, experiências. Isso é o que muda tudo, criando, de certo modo, aí um ambiente que se sintam, de um certo modo, à vontade para discutir questões de segurança. Porque eu acabei, com o tempo, né, de tanto dar minhas palestras, meus treinamentos, por todas essas andanças que eu fiz aí na vida, a gente acaba descobrindo que sobre a segurança, né, gente? Consciência situacional, segurança, a esculatura que eu tenho aplicado durante muitos anos. Presta atenção numa coisa. Eu sou uma pessoa que estou treinando outras pessoas para se defenderem. Como essas pessoas vão se defender e se ao se defender ele pode machucar o indivíduo que o machucou ou tentou criar ali uma certa agressão indevida. E você, ao machucar esse indivíduo criminoso, provocador e desejado ali, que quis ali, de certo modo, ameaçar a sua vida, aí você, de repente, você vai para um julgamento por você ter usado uma técnica, uma tática ou um golpe mais duro. Com a política que nós temos, você acha que quem vai ser condenado? Entenderam? Entenderam que parece que, eu sempre falo isso, né, nos meus vídeos, parece que há um desejo dentro do coração do ser humano, das autoridades máximas de um país, de querer que tudo vire um caos de verdade. Vocês estão cientes de um projeto que foi aprovado, chamado Momodromo, alguma coisa assim. Sim ou não? Pesquisei, você vê. Pesquisei o que se chama, o que é considerado esse mamodromo. Ai, meu Deus, é até engraçado isso. Se você procurar, você vai saber. Onde pessoas pagam para sentar numa cadeira diante de uma parede com um furo de 30, 40 centímetros, alguma coisa assim. Do outro lado tem um candango, bota o boneco para fora. E quem está do outro lado paga um determinado valor. Não sei quem é que paga o quê. Não sei quem paga quem é que recebe nesse caso. Mas o problema é que há esse projeto já em andamento, com escalas e agendas de segunda a domingo, onde eles usam o argumento que o dinheiro arrecadado é para ajudar os animais. Os animais abandonados. Veja aí a matéria aí. Eu não estou falando besteira não. Dá uma olhada na matéria. Com esse tipo de situação, você acha que Sodoma e Gomorra está muito longe mesmo? Com tudo isso que está acontecendo, você acha que a gente vai enfrentar coisa boa daqui para frente? Com a liberação da libertinagem, com o cidadão de bem, muitas das vezes tendo que se defender, e ao se defender, ele é que é condenado, porque a lei proíbe você fazer justiça com as próprias mãos. Eu, como uma pessoa consciente, claro e evidente, eu nunca briguei na rua, nunca procurei confusão. Eu sempre fui uma pessoa que sempre busquei o caminho do meio para tudo. Inclusive, perdi muitas oportunidades de trabalho, porque por conhecerem minhas habilidades, muitos dos contratantes queriam que eu fizesse aquilo que vocês já conhecem, né? Queria que eu machucasse,
estava muitas das vezes em situações onde o meu protegido, ou quem eu estava protegendo ou fazendo a segurança, se exibia de tal forma, porque estava com uma segurança ali o protegendo, se exibia de tal forma ao ponto de querer arrumar problemas para que eu resolvesse o problema. Por isso que eu trato tanto da questão da autoproteção, porque muitas das vezes você está cuidando de pessoas que não merecem ser protegidas. Você está defendendo pessoas que não merecem ser defendidas. Então, por causa disso e por causa de muitas outras coisas, onde principalmente você não consegue escolher a quem você se dedica para proteger, salvar a sua vida, eu saí um pouco, né, dessa coisa de proteger pessoas. Trabalhei, para quem conhece o meu histórico, conhece minha vida aí, sabe que eu trabalhei em muitos lugares protegendo, treinando pessoas, no Brasil, fora do Brasil, México, Chile, Equador, Guatemala, Peru e por aí vai. E trabalhar fora do país, protegendo pessoas, cuidando de pessoas é muito complicado. E treinando pessoas para cuidar de pessoas, pior ainda. Porque você nunca sabe o que anda, né, na cabeça, no coração do homem, muito difícil. Então esse é o verdadeiro problema. Então eu acabei levando por esse lado. E ensinar autoproteção para mim é muito mais importante, justamente para evitar que determinados babacas, determinadas pessoas cheguem a se crescerem em cima de uma pessoa inocente, em cima de inocentes, que muitas das vezes são os mais afetados com isso tudo, né? Ensinar pessoas a estar atento ou atentas é um pouco difícil, como você já dá para ver. Como vou ensinar pessoas a observar o seu ambiente, conhecer ali ao seu derredor como é que andam as coisas, e ao acontecer ou estar diante de uma situação de ameaça, fazer com que ele reaja de forma efetiva para sair o mínimo possível ali de danos na sua vida? Porque a gente chega agora, gente, nessa nossa conversação, basicamente no seu fechamento. Para alguns, esse vídeo é uma abertura de um curso, de uma sequência de coisas que a gente vai estar estudando aqui. Para outros é um fechamento. Outros que já estão há algum tempo, já passaram algum tempo estudando aqui dentro do nosso programa, para alguns vai ser fechamento. O que eu quero dizer para você, como também para aquele que já está fechando esse curso, ele entendeu no decorrer de outros vídeos, de outras matérias, lá no começo, que muitas das vezes a sua base de conhecimento, você adquire um treinamento, adquire uma certa habilidade, muitas das vezes você não vai poder usar. Ou de verdade, melhor dizendo, é melhor não usar. Porque a forma efetiva de eu me defender de uma potencial agressão é eu sendo a pessoa mais agressiva da sala. Porque determinadas atitudes, determinadas ações para poder safar a sua vida, você tem que realmente tomar uma atitude. E essa atitude, muitas das vezes, é não deixar o indivíduo respirar mais. Entende ou não? Entende agora porque determinadas coisas não podem ser liberadas? Porque essa informação não é liberada, não é uma informação que eu vou poder liberar na internet. Ah, mas isso é segredo? Não, isso não é segredo. Mas isso partindo de mim e da forma que eu estou falando, pode ser interpretado de uma forma ruim. Entende ou não? Porque, infelizmente, é a verdade. Se você só se defender de uma pessoa imobilizado, esperar a polícia chegar, que é o procedimento correto, você foi agredido, você se defendeu, você tem duas opções. Você se defende e mete o pé, corre, vai embora. E a situação onde você não tem para onde correr, o inimigo pode ter entrado dentro da sua casa, querendo fazer mal ali à sua família, e você pega, vai se defender, botou a arma na sua cabeça, te rendeu, vai fazer alguma coisa, mas você teve uma determinada habilidade que conseguiu sanar aquela situação e o deter. E ao detê-lo, você vai levar na delegacia. Esse indivíduo, ele vai passar menos. Quem é advogado sabe disso. Esse indivíduo não passa 6 meses na cadeia. Você acha que esse indivíduo ele vai cometer o mesmo erro? Ele vai fazer a mesma coisa?
ele vai dar o mesmo vacilo? Não. O que mais um meliante faz na cadeia é planejar o seu próximo passo. E geralmente o seu próximo passo sempre é vingança. O próximo passo de um criminoso sempre é vingança. Eu nunca vi uma pessoa que foi presa. Quando eu falo eu nunca vi, claro que eu não vou generalizar, tá? Mas pelo menos nos meus conhecimentos, nas pessoas que eu conheço, e eu posso dizer isso de fato, porque eu tenho coisas assim parecidas muito próximo de mim. Pessoas que foram presas por motivo de algum erro, alguma situação, alguma coisa que cometeu. E ao ser preso, a primeira coisa que fez foi querer se vingar, embora fosse voltar para a cadeia de novo. Eu estou achando até que a ideia de estar preso e voltar sempre para a cadeia sempre é inteligente, né, do indivíduo, porque na cadeia, de certo modo, ele está comendo, dormindo, se alimentando ali, protegido, e ele ainda pode, de repente, se tiver filho, ainda ter direito a um salário. Então, de certo modo, eu até penso que determinados criminosos, eles devem cometer algumas coisas justamente para poder voltar para a cadeia. Porque parece que a cadeia não está tão ruim assim. Porque pela facilidade que estão fazendo, pela facilidade que estão atuando e a liberdade, a sua altivez de achar que eles que mandam, isso não é tão difícil a gente acreditar que realmente eles mandem, porque o cidadão de bem é que está desarmado. O cidadão de bem é que está desprotegido. Você que pode, de um certo modo, incentivar aí, ou incentivar a você mesmo a observar os padrões incomuns, adquirir, de certo modo, o conhecimento de comportamentos suspeitos, saber observar, tudo isso pode te ajudar. Mas, de certo modo, a tua reação contra coisas injustas a você e a sua família tem que ser contundente. Infelizmente. Infelizmente. Porque se você não fizer, o outro lado vai fazer. Eu falo muito sobre o desenvolvimento de habilidades físicas, né? Promover, de certo modo, a participação em atividades. É isso que eu gosto de fazer muito. Devia ter desligado esse ar-condicionado, ele está fazendo o maior barulho aí na gravação, né? Eu gosto de promover muito as ações, as atividades em outro país que desenvolvam as habilidades físicas e a coordenação motora das pessoas, né? Porque muitas das vezes, quando você está numa adrenalina acelerada, em uma situação de autodefesa, a primeira coisa que você desordena tudo é a tua coordenação motora. E você ter o conhecimento disso, da observação ao seu redor, utilizar-se das coisas ao seu redor como proteção, já vai te ajudar bastante. A confiança, né, no seu próprio corpo é uma parte crucial da autoproteção. Eu uso muito o termo autoproteção porque a ideia principal, gente, é você se conhecer. Porque a pior merda que você faz é você não ter um autoconhecimento, sabendo dos seus prós, dos seus contras, dos seus limites. Ajudar, de certo modo, crianças, né? Eu penso muito assim, porque a gente sabe que as crianças são as mais afetadas com toda essa desgraceira que está sendo articulada pelo mundo. E eu penso muito no futuro. Pelo menos eu quero fazer a minha parte, tá? É fazer com que essas crianças identifiquem esses adultos e criem uma certa confiança, né? De diferentes contextos, diferentes situações, para que ele tenha o poder de observação, como em casa, na escola, eles possam aí entender e conviver dentro de uma comunidade. Essa história de que a pessoa não tem oportunidade, essa história de que porque a pessoa é pobre, não tem oportunidade, não. Gente, a felicidade de fato, ele vai muito mais além do que você ter dinheiro. A felicidade de fato e a busca do conhecimento, ele vai muito mais além do que simplesmente você ter condições. O que mais eu vi na vida foram pessoas granfinas, pessoas com dinheiro,
pessoas filhinhos de papai se envolverem com a droga, se envolverem com o mundo do crime. O que eu mais ouvi foi pessoas se dizerem, se acharem empresários do crime. Justamente por causa daquilo. Hoje estamos em um processo de um mundo onde é muito mais benevolente você fazer parte do lado ruim do que simplesmente legislar pelo bem-aventurança das pessoas, pela lei, pela ordem. E quando passa para o lado deles, quando se fala em lei e ordem, ele quer falar mais sobre o domínio das pessoas, sobre o controle do que pode e o que não pode. Esse é o verdadeiro problema. E eu penso também, gente, isso criar uma rede de apoio, por isso que eu tenho hoje o meu site, tá? Essa rede de apoio aí que possa ser acionada em situação de emergência. Eu tenho lá meu grupamento, meu pessoal, cada componente da minha força-tarefa, cada pessoal ali é uma pessoa preparada, instruída em alguma área. Vocês podem ir lá, tá lá aberto no site para vocês darem uma olhada. São pessoas que sempre que eu posso estou atualizando, eles me atualizam também com determinadas coisas e a gente vai aprendendo, se comunicando. E isso é que eu chamo de uma rede, né? E isso que a gente chama de COI. Eu vou estar falando sobre COI aqui, tá? Como isso é montado no Chile, como as pessoas veem essa rede de emergência, como é que funciona. Você ter em casa, você ter na sua família, pessoas conscientes ali de fato de como as coisas podem acontecer e você se preparar, você e sua família principalmente. Aqui no Brasil o pessoal chama muito de home defense, né? Aqui o pessoal utiliza a palavra home defense, mas voltado mais a você ter uma reação com uma pessoa armada dentro de casa, e esse não é bem o caso, não vamos chegar a esse extremo. Vai ter esse treinamento, tem essa dica também, tem essas informações, mas é bom que você pense que as ameaças, elas vão além do armamento de fogo. O mal, gente, ele é exclusivamente mental também. Muitas das vezes você pode ter um irmão, um filho, um parente, uma pessoa que está sendo ali acometido a um determinado mal mental. Vocês podem observar que a doença mental ultimamente tem aumentado drasticamente. Você vai olhar ao seu redor, vocês estão vendo pessoas, problemas, pessoas que chamam, mudar até o termo de determinadas coisas, pessoas que vocês chamam de especiais, que é um lado, né? O crescimento de pessoas especiais tem aumentado bastante. E ao mesmo tempo pessoas que acabaram por circunstância da sua vida vivida de forma como esses dominantes querem, o final da sua vida não tem ficado muito bom. Quantas pessoas você conhece que aparentemente tem uma boa saúde, tem uma vida até boa por sinal, e essa pessoa do nada surta e se torna ali um criminoso efetivo? Você acha que é por causa do quê? O que é que você acha que é isso? Tá? Por isso devemos estabelecer um limite de pessoas, né, um limite de capacitação. Como eu já falei sobre capacitar os jovens, né, estabelecer limites, de certo modo, criar uma zona de segurança, entender os conceitos. E a gente aqui no nosso canal vai estar falando sempre sobre isso, sempre sobre esses temas específicos, para que a gente possa criar aí uma corrente, criar uma rede de pessoas tentando buscar a consciência, gente. Tem muito mais coisas acontecendo no mundo, tem muito mais coisa além da guerra. Tem que observar os false flag, né, que são as bandeiras falsas. E o que é que acontece, gente? Simulações dentro de casa, fazer algumas simulações com a família, treinamento práticos aqui para que você acabe colocando os jovens em determinadas situações para aplicar e experienciar suas habilidades, investir na sua autoproteção, no seu autoconhecimento, ler mais, buscar mais. Essa ideia que se tem hoje em dia, mas a tecnologia está aí. A tecnologia está aí e a internet faz tudo, a inteligência artificial faz tudo. Eu queria muito que você pensasse um pouco mais sobre isso. Se a inteligência artificial ela vai melhorar a sua vida, até onde? E o quanto também você vai ser controlado por ela. Porque tudo é uma droga, tá, gente? Tudo é uma droga. Todas essas coisas, todo o formato da dominação humana é uma droga que é dada a conta-gotas. Vai ser dada às pessoas aos poucos.
Você acha que muita tecnologia, você acha que muitas coisas que são dadas para nós, ou liberadas para nós aos pouquinhos, essas coisas não já existiram, ou já foram testadas, já foram pensadas? Entenda uma coisa. Tudo quanto é evolução em toda a história da humanidade, tudo aquilo que considerava-se tecnologia, tudo aquilo que se considera uma evolução, foi usado como arma. Desde o fogo. Desde a primeira centelha de fogo, ele foi usado como arma. E assim tudo. A descoberta ou digamos, né, a descoberta ou a fabricação, a descoberta da pólvora, pareceu bem? Para a primeira coisa que foi usada foi para arma. A faca, indo lá para trás, a faca, ao descobrir que uma arma matava, que aquilo matava, assim começou. Tudo que foi criado como forma de evolução humana, primeiro ele é experienciado como arma. Com a evolução, aquilo vai sendo utilizado de forma natural pelas pessoas. E depois, ele pode ser útil para algumas pessoas que criem um raciocínio sobre aquilo. Mas na maioria das vezes, sempre é usado para coisa ruim primeiro. Isso desde a própria religião, desde a busca do conhecimento de um Deus, de um ser, de uma espiritualidade. Tudo aquilo que se descobre que possa ter uma potencialidade de dominar o outro é utilizado primeiro como arma. Um simples chá. Ao se descobrir que um chá poderia matar, houve um período na história humana onde a maioria das pessoas eram mortas com venenos. Mas esse veneno foi descoberto aos poucos. E ao ser descoberto aos poucos, um simples chá poderia ser um veneno. Então foi usado para matar pessoas. Uma arma foi descoberto que poderia matar pessoas. Um pedaço de pedra. O fogo. E daí por diante. Nada que o homem criou primeiro não foi usado com intenção de controle. Nada. Então ponha na sua cabeça. Daqui para frente, muitas das coisas, dinheiro, não vou nem falar de dinheiro, né? Vamos nem falar de dinheiro, vamos nem falar da religião, vamos nem falar de diversas coisas que foram criadas como conceito de dominação e de controle populacional. E controle populacional, gente, muitas das vezes significa eliminar pessoas. Diminuir o máximo possível. Porque o que o ser humano mais busca, quando eu falo ser humano, eu estou falando dos que pensam, dos que estão na cadeia superior alimentar. Eles pensam apenas na sua permanência, na sua bem-aventurança. O que todas as pessoas que têm bons recursos no mundo eles pensam é o quanto de vida eles conseguem prolongar ainda aqui nessa matéria. Então, se ele tiver que eliminar metade da população, metade do mundo, que isso não é difícil imaginar com coisas que já aconteceram previamente, a gente consegue entender porque o domínio das pessoas, para que eles se mantenham presos a uma cadeia alimentar ali, de crescimento, todo cara que é rico, todo cara que tem poder, todo poderoso, ele precisa ali investir na sua autoproteção. E qual é a forma que ele faz isso? Utilizando-se das pessoas. Claro, é evidente, não vou eliminar todos. Não é a intenção eliminar todos, porque ninguém quer lavar seu próprio prato. Estou falando dos ricos de verdade, de fato. O que tem condições de fato, ele não quer lavar seu próprio prato, ele não quer fazer sua própria comida. Mas no partido, ele sempre tem que ter alguém para que ele possa mandar. Sempre a humanidade, os que estão em cima do topo da cadeia alimentar, por assim dizer, vão precisar, né, dos escopos de guerra, vão precisar dos espólios de guerra, vão precisar dos escravos de guerra. É sempre assim. E se você não aprender a observar o mundo de uma janela, observar o mundo de uma perspectiva mais abrangente, vai ficar difícil. Investir na autoproteção de crianças, adolescentes e investir também no desenvolvimento de futuros adultos resilientes, que é o que a gente não tem hoje em dia. Resilientes e conscientes sobre seus modos de vida, sobre as coisas que estão ao redor acontecendo.
Claro, é evidente, um vídeo como esse que você está vendo aqui agora só tem relevância em lugares fechados, porque ninguém está se preocupando em capacitar jovens com habilidade específica de autoprodukção. Ninguém quer saber disso, tá? Eles querem fazer o que você pensa em ganhar dinheiro para comprar o próximo videogame. Eles querem que você ganhe dinheiro para você comprar um próximo carro que seja da onda. A ostentação virou a moda do momento. A ostentação é a vivência do momento. E se a gente não entender esse pão em circo do jeito que está acontecendo no mundo, não sei se vão poder construir aí uma base de uma sociedade melhor do que teve no passado. Você acha que nós estamos numa situação de futuro, de um futuro promissor, um futuro empoderado, de pessoas donas de si de verdade? Ou pessoas simplesmente dominadas pelo modismo, pela facilidade das coisas, do comer, dormir, procriar, apenas isso? Faça o que tu queres, porque tudo é da lei. Qual foi o argumento utilizado? Qual foi a ideia das pessoas dominantes disso aí? A autoproteção, faço agora essa indicação para você. A autoproteção é muito mais do que habilidades, é muito mais do que um conceito de habilidade, é uma ferramenta valiosa para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Esse mundo que a gente vive hoje. Então, se conhecer seus limites como pessoa, conhecer realmente, de fato, como você pode utilizar-se de tudo do mundo, de tudo que o mundo pode te dar, mas não seja escravo dele. Pode fazer tudo que você puder fazer e utilizar-se desse mundo, mas a partir do momento que você se torna escravo dele, você pertence a ele. Se você for novo aqui, tá? Se esse vídeo estiver indo para você como uma apresentação inicial do nosso projeto, vamos estar tratando ponto a ponto, tá bom? De tudo que eu falei. Lógico que eu fiz aqui um resumo de tudo que a gente fala nas nossas matérias, nos nossos cursos. Desde o treinamento de mão nua, combate com facas, comportamento mental, abordagem de mobilizações, situações adversas, como eu sempre falo aqui. Você que passou por todo esse percurso até entender o trabalho de proteção pessoal, como proteger pessoas e proteger a si mesmo. Se você chegou até aqui em busca desses conhecimentos, você vai ter várias apostilhas, vários caminhos que eu trilhei para descobrir e ter essa mentalidade que eu tenho hoje, eu estou dando para vocês aqui. Dentro desse grupo, dentro desse projeto. Eu agradeço de coração a você que chegou até aqui. Para vocês que já estudaram, chegaram até aqui, vocês estão de parabéns. Caso queiram um certificado, já é liberado naturalmente, quando você passa as etapas, já é liberado naturalmente um certificado da própria plataforma. Mas eu tenho um certificado, que é um certificado especial da minha própria instituição, ditada atrás do certificado com reconhecimento de tudo que você estudou e os módulos de aula, tudo ali completinho. O certificado que é dado pela plataforma é um pouco mais simples, por assim dizer. O meu é mais completo, o meu digital é mais completo, é mais, vamos dizer assim, mais trabalhado, é mais detalhado. Então, caso você tenha interesse, basta entrar em contato comigo que eu já mando providenciar o seu material. Você que fechou o seu ciclo, que chegou até aqui, você está de parabéns. Continue, caso queira, continue dentro do projeto, não tem problema nenhum. O que você pagou foi uma anuidade. Você tem um ano aí para permanecer, até você renovar a sua anuidade, tá? Automaticamente você pode renovar e adquirir a sua carteira, tá? De membro da CELESP, membro da nossa força-tarefa. Esse membro, essa força-tarefa que busca a compreensão do ser, a compreensão da nossa vivência, do nosso universo. Vou tentar levar para vocês o máximo dos meus conhecimentos, do que eu tenho adquirido com o tempo, sempre da melhor forma possível, tentando te passar sempre o melhor material, da melhor forma possível. Você que fechou o seu ciclo aqui, muito obrigado de coração. Eu espero que Deus sempre acompanhe você. E caso tenha outros cursos, outras matérias que você tem interesse, você já conhece o site, basta entrar no site
clicar lá no curso, você vai ter acesso a todo o conteúdo. Se também desejar ter o certificado, basta clicar lá que eu vou receber a sua comunicação e libero o seu certificado. Valeu, galera. Forte abraço. É o que eu posso fazer na distância que eu estou. É o que eu posso dar para o meu próximo, é o que eu posso fazer para as pessoas que ainda, de uma forma ou de outra, me acompanham e que gostam do meu trabalho. Fiquem com Deus e até uma próxima vez. Fui.